e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Essas são palavras de Jesus, gravadas no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Mas a pergunta é, o que é a verdade? E qual é a verdade que liberta? Eu sou o pastor Alan, e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, você tem um estudo. Às vezes sobre algum trecho das Escrituras, às vezes sobre um postulado teológico, às vezes sobre um tema específico. Mas a tentativa é que sempre seja um estudo que possa vir a edificar a sua vida e principalmente aumentar a sua intimidade com Deus e com as Sagradas Escrituras. Por isso, você pode enviar esse vídeo para alguém que está começando sua caminhada, para alguém que compartilha com você. E se você tem alguma sugestão de tema, se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários que são postados e, na medida do possível, nós vamos atendendo. A busca pela verdade é uma das razões da existência humana. A essência do ser humano está na busca pela verdade. Nós passamos a ser seres pensantes, nós passamos a nos diferenciar dos animais. O que nos diferencia de seres simplesmente viventes é justamente a consciência da busca das respostas para a pergunta do que é a verdade. A busca pela verdade tem motivado o ser humano a crescer intelectualmente e a motivar a sua vida também pelo pensar. O ser humano, na sua natureza, em todos os tempos, em qualquer ajuntamento humano, a busca pela verdade é a busca essencial da nossa vida. A questão, então, de saber qual é a verdade, e especialmente aqui nas palavras de Jesus, a verdade que liberta, é uma das razões pela qual o ser humano existe. E eu diria mais, é a razão essencial para compreendermos a razão da nossa existência. Por que nós existimos é para conhecer a verdade e nos apropriarmos dessa verdade. E aí Jesus vem justamente num sermão, numa exposição, diante dos sábios, diante dos mestres da lei, e faz essa colocação de que conhecer a verdade nos traz liberdade. Mas a pergunta essencial é, a verdade, qual é essa verdade que Jesus expõe para sermos suficientemente livres? Será que a verdade a respeito de quem Jesus é? Saber quem Jesus é faz de nós livres? Bom, vamos recorrer às Escrituras para chegar a uma resposta a isso. Marcos, capítulo 1, versículo 34, vai dizer o seguinte: Jesus curou muitos dos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, mas não permitia que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 34, Jesus, ao expulsar demônios, não permitia que esses demônios falassem, que declarassem quem Jesus era. Por quê? Porque os demônios sabiam, porque sabiam quem ele era. Então saber que Jesus é o Messias, saber que Jesus é Filho de Deus, saber que Jesus carrega em si a essência, a mesma essência do Pai, ou nas palavras de João, saber que Jesus e o Pai são um, não é suficiente para a liberdade, porque os demônios sabiam disso. Marcos está afirmando isso, os demônios sabiam disso, e isso não era suficiente para transformar a natureza dos demônios. Então, a verdade de que Jesus é o Filho de Deus é um dos pontos, mas não é o ponto essencial, a única verdade que nos liberta. Qual é essa verdade, então?
Pois é, essa é a grande dúvida, essa é a grande existência da humanidade. A nossa vida ela é motivada por duas perguntas ou por duas inquietudes que vão, na soma do seu conhecimento, trazer a resposta para essa verdade. As duas perguntas que estão no mais profundo, no mais recôndito do ser humano são: de onde nós viemos e para onde nós vamos? A essência da humanidade é ter essa resposta: de onde viemos e para onde vamos. Toda a criança, na sua fase pré-escolar, as escolas, hoje pedagogicamente, as escolas colocam espelhos. E aí esses espelhos que são colocados são para que a criança possa se ver, se identificar na busca da essência dessa primeira resposta, de onde viemos. Aí, se o seu filho está no primeiro ano da escola, você vai ver que uma tarefa muito comum dele fazer é a árvore genealógica, né? Pai, mãe, avós e eventualmente os bisavós, e também fazer ou a planta da casa ou a planta da escola, porque é a ideia de uma noção de inserção na sociedade. Quando passa para o segundo ano, ele já vai fazer um desenho do bairro. Quando passa para o terceiro ano, já é a localização da cidade e do estado. Quando chega no quarto ano, vai estudar o país. Quando chega no quinto ano, estuda aí todos os continentes e a interação que há dentro desses continentes. E aí, a partir do quinto ano, já tem a separação, não apenas de localização geográfica, mas também localização no tempo. Por isso que a partir do sexto ano, as disciplinas são separadas. Você tem a geografia e tem história como disciplinas distintas. Então veja que até a educação que nós estamos submetidos, ela tem essencialmente a busca pela resposta dessa questão, de onde viemos e aí para sabermos para onde vamos. Mas eu estou falando da existência humana em si. Né? E do ponto de vista da nossa conexão com Deus, de onde nós viemos e para onde nós vamos, essa é a verdade que Jesus vai expor. Então, essas duas perguntas, de onde nós viemos e para onde nós vamos, elas são perguntas que existem dentro da caminhada humana, dentro da existência humana há muito tempo. E são perguntas filosóficas. Então eu gostaria de recorrer ao maior filósofo da história do cristianismo, ao maior filósofo tanto consagrado tanto no catolicismo quanto na igreja protestante, ao maior filósofo cristão da história, alguém que é estudado não apenas dentro da teologia, mas também estudado dentro da filosofia, que é Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, inclusive o meio reformado chama ele de Santo Agostinho, não há problema nenhum em chamá-lo assim, né? Agostinho de Hipona, bispo da cidade de Hipona. E eu vou contar um pouquinho da biografia dele para daí chegar na essência do seu pensamento. Então, Agostinho de Hipona, se chamava Aurélio Agostinho, ele nasce no ano de 354, né? Século IV ainda, comecinho da igreja, comecinho da cristandade, ele ainda é da fase da escola patrística. Ele nasce na cidade de Tagaste de Munídia. Isso é uma província americana, uma província africana, uma província romana no continente africano, onde hoje é a Argélia. Então, Agostinho de Hipona era africano, hoje seria argelino, né? Da região da Argélia. O seu pai era pagão, seu pai não era cristão, a sua mãe era cristã. Então, ele é filho de um pagão com uma cristã. A sua mãe se chamava Mônica, o seu pai se chamava Patrício. E Agostinho de Hipona, a sua mãe tenta criá-lo dentro dos ensinamentos do cristianismo e ele resiste significativamente. Mas ele era uma pessoa que estudava muito, né? E aí Agostinho de Hipona, então,
começa seus estudos, nunca na área da teologia, mas ele segue estudando, era alguém que tinha um apreço pelos estudos e vai estudando, mas sempre bastante distanciado e com bastante resistência às coisas da fé. Ele estuda um tratado filosófico chamado Hortensius. Esse tratado filosófico foi escrito por Cícero e a partir daí ele começa então a pesquisar o que é a verdade. E essa busca pela verdade se torna essencial na vida de Agostinho. Mas veja, até então ele não era cristão. Agostinho continua, então, seus estudos na área da filosofia, sempre buscando essa resposta. O que é a verdade? Como se alcançar a essencial verdade? Passa por uma série de mudanças na sua vida. Ele começa a viver com uma mulher, nunca se casou com essa mulher, começa a viver com essa mulher e, inclusive, tem um filho com essa mulher. E aí, em função de já ter ali uma família, né, ser amaziado, ter uma convivência com essa mulher e ter um filho para sustentar, ele começa a dar aulas, aula de oratória, aula de filosofia, começa a dar aula de escrita, de redação, né? Agostinho escrevia muito bem, então ele começa a dar aula. E essa ideia de ser professor, de ministrar aulas e cursos, fez com que ele viajasse bastante. Então ele viaja para Roma, viaja para Milão, e é justamente nessas viagens que ele vai tendo contato também com novos textos. Então ele ia para uma determinada cidade para dar um curso ou trabalhar durante um tempo e lá naquela cidade ele já aproveitava essa viagem para pesquisa, para conhecer, para se aprofundar ainda mais. E aí, no ano de 336, lá em Milão, ele lê um relato da vida de Antônio do Deserto e Atanásio de Alexandria. Esses dois são dois teólogos cristãos da fase dos polemistas. Nós vamos tratar um outro dia sobre os polemistas aqui, mas são dois polemistas, dois teólogos que fazem há um relato sobre a vida deles e Agostinho nessas pesquisas acaba conhecendo. E aí, diante do relato desses dois, do Atanásio e do Antônio do Deserto, diante do relato desses dois pensadores da igreja primitiva, Agostinho entra em crise e começa a perceber que descobrir cognitivamente, descobrir intelectualmente, descobrir através do pensamento a resposta para a verdade, ainda seria uma resposta vazia. Porque seria algo inteligível, seria algo consciente. E a verdade ela está muito além da consciência. A consciência humana é um fator limitador para o conhecimento da verdade. A verdade é algo mais transcendental, é algo que está além da compreensão humana. Então é preciso alguma coisa abstrata para conhecimento da verdade. E Agostinho então entra nessa crise e não consegue chegar a uma resposta. Caminhando então em crise, ele ouve a voz de uma criança e ele não sabe, não consegue distinguir de onde vem essa voz, mas essa criança, durante todo o tempo, num jardim em Milão, fica cantando, repetindo duas palavras, que é tolle legge, tolle legge. Tolle legge, em italiano, quer dizer toma e lê, pega e lê. E aí, no coração de Agostinho, porque lia já as Escrituras, mas a lia como um texto fabuloso, no sentido de ser composto por uma fábula, né, de ser uma história interessante de se conhecer, então Agostinho volta às Escrituras e, justamente inspirado especialmente em Atanásio, ele vai ler a carta de Romanos, uma escrita de Paulo, Paulo de Tarso, ele vai ler na carta de Romanos. E por acaso, ou especialmente no capítulo 13, versículos 13 e 14, onde diz assim:
não caminheis em glutonerias e embriaguez, nem em desonestidade e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não procurem a satisfação da carne com os seus desejos. E aí, lendo então esse trecho de Romanos, que Paulo escreveu na carta para Romanos, que Agostinho então compreende que a busca pela satisfação das coisas da vida, das coisas materiais, dessa vida na qual nós estamos inseridos, ela é pequena demais, porque a nossa vida é passageira, o tempo que nós estamos aqui é muito pouco. Então, ele eleva os seus olhos, ele olha adiante, ele alça o seu pensamento a coisas mais elevadas, a momentos mais altivos, a momentos mais perenes, ou seja, que durariam mais. Ele volta os seus olhos ao céu e aí para de olhar para essas coisas que o tempo e a traça vão devorar. Agostinho então tem a consciência de que a nossa vida é preciosa demais, de que nós somos seres criados por Deus, nós somos resgatados por Cristo, de que o sacrifício de Cristo nos torna efetivamente filhos de Deus e que o preço pago pelo nosso resgate seria alto demais para que a nossa vida durasse aqui 2, 3 dezenas de anos, ou que seja aí 70, 80 anos, né? Que é a vida média da pessoa. Nós somos preciosos demais aos olhos de Deus para que a nossa vida se termine por aqui. A obra salvífica de Jesus, ela é preciosa demais, o preço pago na cruz é precioso demais para que a nossa vida termine e que não haja nada além desse pouco tempo que vivemos aqui. De que a vida é muito mais do que pagar um boleto no fim do mês ou de esperar cair um dinheirinho na nossa conta, de que isso tudo é importante, de que tudo isso faz parte, mas que há algo muito maior, há algo muito mais essencial, há algo que responde à verdadeira essência do ser humano, de que a nossa mente, o nosso coração, eles são muito mais voltados para o eterno, eles são muito mais voltados ao Altíssimo, de que nós carregamos dentro de nós uma necessidade da presença de Deus. Agostinho, ao perceber tudo isso, vendo na história de Atanásio e depois no relato de Paulo, confrontando a igreja de Roma, Agostinho então se converte, e aí se converte definitivamente na sua essência, e aí a vida vai andando e ele então vai a Hipona, até a cidade de Hipona, e lá, em função de todo o seu pensamento, de toda a sua carga intelectual, ele se torna líder daquela igreja em pouco tempo, ele se torna líder daquela igreja. E aí, ali na cidade de Hipona, então ele vai ser chamado de bispo, né? O líder da igreja, vai ser alçado pastor à igreja de Hipona e conduz a igreja na sua essência. O problema é que a cidade de Hipona, ela depois é cercada pelos bárbaros, a cidade é destruída, inclusive incendiada, mas a catedral onde Agostinho, a igreja de Agostinho, ela acaba sendo preservada e principalmente a sua biblioteca. Então tem uma série de escritos de Agostinho, tem uma série de livros dele, muitos deles com cópias, é possível achar tudo. Nós temos a maioria de seus escritos já traduzidos para o português, mas algumas coisas acabam se perdendo. Sobraram várias cartas dele, mas também sobram 113 livros. Então ele escrevia um pouquinho, né? Ele deixou livros escritos, 113 livros. E a essência da sua escrita era justamente na compreensão.
dessa verdade essencial de que a nossa vida é algo muito maior, mas que nós só conseguimos chegar à verdade por meio da graça, que nós só conseguimos nos achegar a Deus, nós só conseguimos restaurar a nossa identidade em Deus por meio da graça. Por isso, inclusive, Agostinho é conhecido como o doutor da graça, porque seus escritos essencialmente vão falar da graça de Deus. O ponto essencial de Agostinho, então, é a natureza humana, de como o pecado nos separa de Deus e de como a graça conquistada na cruz do Calvário por meio do sacrifício salvífico de Cristo, de Jesus, o Cristo, ela vai resgatar a humanidade e que isso é um ato de graça, ou seja, é um ato que não nos custou nada, mas que para Cristo custa tudo, que se sacrifica voluntariamente para isso. Então, segundo Agostinho, é na criação da consciência de quem somos e de quem Cristo é e de como isso se manifesta que está a resposta das duas perguntas chaves que estão lá na essência do ser humano. E aí, para compreendermos isso, eu queria então ler com vocês um trechinho que é um pouquinho longo, que é João capítulo 8, versículo 21 a 32. Você pode abrir aí na sua Bíblia e você vai acompanhar a leitura comigo. Se você não quiser abrir, aqui do ladinho está aparecendo agora, aqui desse lado, não, desse lado, está aparecendo agora o texto e você pode acompanhar aqui também na minha versão. João, capítulo 8, versículos 21 a 32, você já sabe que a essência do mandamento de João, a essência do livro de João são as horas finais de Jesus e João vai gravar assim as palavras de Jesus. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a se perguntarem: será que ele se suicidará? Será que ele irá matar-se? Será que por isso é que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas Jesus continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Vocês não creem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Ou seja, quem não entender qual é a essência do ministério de Cristo, morrerá em seus pecados. Quem você é? Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai, a respeito de Deus. Então, Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente então serão meus discípulos. E aí que vem: e conhecerão a verdade, e a verdade, os libertará. Ou seja, compreendendo que a mensagem de Cristo é uma mensagem provinda diretamente dos céus, é a forma humana da manifestação da vontade de Deus, é o segundo Adão, porque o pecado entra pelo primeiro Adão, mas pelo segundo Adão o pecado sai do mundo.
de que o sacrifício de Cristo é muito mais do que um homem morrendo na cruz, mas é Deus se fazendo homem e sem pecado, morrendo na cruz como o Cordeiro Pascal, como Agnus Dei, como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado para vencer de modo definitivo o pecado e apropriando-se disso, ou seja, reconhecendo de que é o pecado pessoal que está ali, é que chegamos então a cumprir a mensagem de Jesus e reconhecer a verdade. Agostinho de Hipona passou por uma série de percalços e por uma série de estudos até compreender isso. Uma mensagem que para muitos era simples, tanto que Jesus expôs, nós vimos ali no texto de João, Jesus expôs e alguns creram nele. E esses que creram isso alcançaram a verdade e alcançaram na essência a verdade. Por isso, muito mais do que buscar a resposta, é permitir-se, é essencial permitir-se que Deus exponha a sua resposta. É mais do que correr atrás da verdade, e aí usando aqui o exemplo de Salomão, isso é correr atrás do vento, é permitir que a verdade de Jesus chegue e se manifeste sobre a sua vida. Mais do que compreendê-la cognitivamente, isso é importante, isso tem seu lugar, mas mais importante do que compreender cognitivamente uma verdade, é essencial permitir que essa verdade floresça, amadureça, cresça no nosso coração. Por isso a mensagem do Evangelho ela é tão poderosa, ela é tão grandiosa, mas ao mesmo tempo ela é tão simplória. Por isso que nós temos pessoas que não sabem ler, mas conseguem compreender. Nós temos pessoas que não têm estudo, mas conseguem compreender. E há pessoas que dedicam a sua vida ao estudo, à busca e ainda não compreenderam. Isso tem um elemento essencial chamado fé. A fé é um dom de Deus justamente para que nós não nos vangloriemos. Ser cristão nos coloca numa posição não de vantagem, mas numa posição de servidão. Nos coloca numa posição de estarmos preparados para expor essa verdade que muda a nossa vida, mas também deve mudar a vida do outro. Por isso, muitas vezes é necessário baixar a guarda e deixar Deus falar ao coração. Queria encerrar então justamente dessa maneira, orando para que isso aconteça. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que assiste o nosso estudo no dia de hoje. Que realmente a Sua verdade possa florescer na sua mente e no seu coração. Que cada pessoa possa compreender plenamente a vontade de Cristo, a vontade de Cristo ao aceitar carregar sobre si as nossas dores, ao aceitar o sacrifício na cruz. Que nós possamos compreender plenamente o que isso significa. Que essa verdade de quem nós somos, da consciência do pecado que temos, mas que ao mesmo tempo a consciência de que esse pecado já foi vencido na cruz e por isso nós podemos ser livres em Cristo Jesus, que isso afloreça a nossa mente, ao nosso coração e seja o norte, seja o fio condutor da nossa vida. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está assistindo o estudo de hoje, abençoo a casa de cada um, para que ali seja um ambiente de paz e seja um ambiente em que a sua verdade possa transparecer. Eu agradeço a vida de cada um que pode declarar que conhece essa verdade e por isso é liberto. Eu agradeço e desde já em nome de Jesus. Bom, o estudo de hoje talvez tenha sido um pouco mais filosófico, falar de Agostinho é essencial, mas é importante nós compreendermos. Ele foi um homem que buscou a compreensão e quando baixou a guarda e rendeu-se diante de Deus, a compreensão aflorou no seu pensamento. Para que nós não gastemos a energia com as coisas que não são essenciais. A sua vida é preciosa demais para você perder tempo.
invista o seu tempo nas coisas que realmente importam, nas coisas que realmente vêm do alto. Você vai ser amplamente e ricamente recompensado por isso. Aí, naturalmente, as coisas desse mundo vão se resolvendo quando nós temos nossos olhos voltados para Deus. Não perca esse foco. Deus abençoe. Tchau, tchau.